só daqui de Santos, é um problema nacional, quiçá mundial, né, da própria organização dos trabalhadores, né? Assim, se eu vejo que se eu tenho uma postura individualista e eu digo assim, não, mas eu não sou precário, o resto que se dane, né? Quem é que se dane? Eu estou tendo uma postura, essa minha postura, ela interfere diretamente na minha carreira. Ela interfere diretamente na minha aposentadoria, como eu falei para vocês. Se a gente tem uma regulamentação dos fundos complementares, dos fundos próprios, né, de previdência, corre o risco da gente ficar sem aposentadoria mais para frente. Porque você precisa de gente contribuindo, ninguém faz poupança aqui para garantir. Ai, olha, a Diana é professora lá na Prefeitura de Curitiba, ela há 10 anos contribui, então tem uma poupancinha em nome dela, esperando para quando ela se aposentar. Isso não existe. Hoje, eu, como servidora ativa, e mais 2 servidores, no mínimo, pagamos a aposentadoria de um servidor aposentado. Isso acontece aqui, e isso acontece na maioria dos regimes próprios de previdência, né? Então, se eu não tenho gente ingressando no serviço público, mais para frente, eu vou pagar o pato porque eu não vou me aposentar. Eu não vou ter dinheiro para me aposentar. Então, esse é um risco quando você tem a contratação temporária, quando você tem a contratação precária. E é uma preocupação que não é de vocês? É de vocês, é minha, é de todos nós. Então, legalmente, respondendo assim, legalmente, os prefeitos podem contratar. Podem contratar em caráter excepcional, mas a excepcionalidade vira regra no Brasil. E aí, contrata-se temporários. Terceirizaram várias funções. Lá no estado do Paraná, é muito comum nos municípios, toda a parte da merenda escolar é terceirizada, os serviços gerais é terceirizado, né? E eles não são servidores públicos, eles não têm uma carreira, são temporários, eventuais. E tem outras figuras mais danosas ainda, né? Não sei se vocês sabem, mas quando no governo de Minas Gerais, por exemplo, quando a gente fala de professor precário, quase 50% da rede é precária, é temporário. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a figura do professor eventual, que é mais precário que isso. Né? Professor porta de escola. E assim, os limites para enfrentar esse problema, já que não tem uma barreira jurídica, é fazer um enfrentamento político. Resistir. Né? Não tem outra saída. Tá? E na Prefeitura de Curitiba, nós estamos há bastante tempo sem contratação temporária para alguns cargos. Então, não tem contratação temporária para professor, é só concurso público. Tá? Eu acho que é meio complicado. Assim. Ficou isso aqui, ó, como fica o plano atual? O mesmo que perguntou isso, perguntou isso. Uhum. O atual que não é cumprido, que desde 95. Então, a gente, com relação àquela questão do plano, como é que fica o plano atual? O que eu posso ver com você, falar para vocês, foi a nossa experiência na construção do plano de carreiras lá em Curitiba. Então, nós ficamos o plano é de 2001 e nós ficamos desde 96 sem ter avanços, né? E foi feita uma política de enquadramento dos servidores e naquele plano não levou em consideração o tempo de serviço, que é um grande problema. Então, assim, uma sugestão é tentar forçar esse escalonamento, pensando nas pessoas que têm 20 anos, 15 anos, 10 anos, terem diferenciações. Outra forma, se você tem muitos professores seletistas na atual conjuntura, muitos professores temporários, uma forma também é de você, isso foi feito isso vale, assim, eu falo professor, mas vale para todos os servidores, em todas as secretarias, né?
Nós temos um dispositivo numa das leis de plano de carreira que diz o seguinte, que o servidor que era temporário, era seletista, ele faz o concurso e passa no concurso, porque daí tem um limite que a gente não pode beneficiar ninguém no concurso público. Aí tem um limite, né, da impessoalidade, todos aqueles critérios da Constituição. Uma vez aprovado, ele passa o estágio probatório, ele cumpre o estágio probatório para alguns efeitos, tá? Para efeito de estabilidade e tal, mas ele tem avanços na carreira. Porque o estágio probatório diz que você não pode, você está em estágio probatório num cargo. Você não pode mudar de cargo. Mas não está escrito em lugar nenhum que você não pode ter avanço funcional. Não tem isso em lugar nenhum. Isso pensando em leis maiores. Não tem. O que você pode, de repente, é os municípios dizendo que quem está em estágio probatório não pode avançar. Então, você tem alguns mecanismos para adaptar o plano, né? Para adaptar o plano e para fazer essa... Bem, quando eu me propus a apresentar para vocês algumas tabelas e tal, eu estou falando de algumas experiências, né? E algumas que, a meu ver, são exitosas. Quando, por exemplo, eu acredito que a escolarização, a titulação, pode sim ser uma forma de incentivo, e não necessariamente a mudança de função. Mas uma coisa, foi aquele rapaz que perguntou, né? Uma coisa não inviabiliza a outra. Na carreira, por exemplo, do guarda municipal, lá de Curitiba, você tem os níveis pela escolarização, mas você tem um outro dispositivo que a gente chama de mudança de área de atuação. E eu não estou dizendo que o modelo lá é maravilhoso, mas eu estou dando um exemplo. Eu acho que essa o bom desse momento, é a gente poder fazer essa troca, conhecer o que existe, né? E daí, na mudança de área de atuação, ele pode ser supervisor e inspetor. Por que eu acho que a mudança de função, em alguns casos, é complicada? Porque você tem, vamos pensar assim, mudança no sentido de que o ápice da carreira é a chefia. Você tem essa é a carreira que eu chamo de piramidal. Você tem muitas vagas na base e você tem um limite muito pequeno de chefias. Entendeu? E aí você trabalha assim, ó, as pessoas, vamos supor, uma carreira que tem 1.000 trabalhadores, vai ter 50 cargos de chefia. Aqueles 1.000 nunca vão poder ser todos chefe. Entendeu? Então, você tem a possibilidade de fazer mudanças diárias dentro pensando numa estrutura da carreira dessa forma, você muda de área. E quando tem um número de vagas, você pode, inclusive, fazer um concurso, não um concurso interno, porque isso é ilegal, mas você pode fazer provas classificatórias, você pode considerar outros elementos. A pessoa com mais experiência, a pessoa com uma habilitação específica, e você pode criar, vocês precisam pensar nisso, assim. E o inspetor vai ter uma carreira com a partir do momento que ele não é mais guarda municipal, é um inspetor, e ele vai desenvolver outras atribuições, lá também vai ganhar mais. Mas o guarda que não quer ser inspetor vai ter uma perspectiva de carreira dentro de critérios de escolaridade. Tá? Você pode pensar, como eu falei para vocês, nesses níveis e articular experiência e titulação. Você tem outras formas. Tem casos, por exemplo, como tem bastante servidor de educação, vejam que legal, assim, tem casos em que, num determinado tempo de experiência, aquele professor passa a ser ele tem diminuído a sua carga com o aluno e passa a ser alguém para acompanhar os professores iniciantes.
Entendeu? Tem outras formas, muitas outras formas, que a gente pode estabelecer para os níveis e para o crescimento horizontal, né? Geralmente, as carreiras não têm fugido disso. Tem uma estrutura vertical e uma estrutura horizontal. Mesmo assim, eu sei que aqui vocês têm concurso para diretor de escola, ou pensando em todas as outras funções. Tem o concurso. Dentro daquela carreira, você divide em níveis de escolarização para que aquela pessoa também possa ter a evolução. Né? Então, não é só os níveis de escolarização. Você pode, dentro dos planos, estabelecer mudanças de área. Nessa mudança de área, geralmente vai ter vaga. Um determinado número de vagas. Não vai ser para todos. Mas você não pode também, por exemplo, pegar aquele profissional que quer continuar na sua unidade fazendo o que ele foi concursado e não garantir que ele também tenha uma previsão de aumento, de melhorias na sua carreira, né? Uma resposta para aquela professora que perguntou do salário base e das gratificações, todas essas confusões. Uma questão que acontece é assim, quando é aprovado um novo plano, você constrói uma nova tabela salarial e esse é um esforço que os sindicatos devem fazer, que é no sentido de juntar o que é gratificação ao salário base e ter um salário base na nova tabela. Mais alto. O salário, porque aí é isso que você falou. Quando você se aposenta, você garante que vai levar todo o montante. Não vai, não, mas essa gratificação não incorpora para fins previdenciários. Aí você não leva, entenderam? Então, você, na elaboração do plano, tem que ter esse cuidado também. Se tem muitas gratificações, vamos juntar isso para ter um salário base maior, porque aí sabe o que acontece também? Se ficar dividido, vamos pensar assim, vamos fazer uma tabela, mas a gente vai deixar vencimento inicial, mais gratificação, mais isso, né? Aí, eu vou ter uma diferença de 15% entre os níveis quando eu avanço na carreira. Então, eu sou um trabalhador que tem o ensino médio, fiz o curso superior e recebo 15%. Bem, se nós não tivermos o cuidado de juntar todas essas gratificações e transformá-las num vencimento básico, corre o risco dos 15% não ser sobre o total, ser só sobre o vencimento. E aí o outro plano já nasce deformado. Dá para entender, porque como não tem como ilustrar, mostrar na tabela, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Quer dizer, é muito importante juntar e ter um salário base inicial, porque os percentuais da carreira vão ser em cima desse vencimento. Se você tem um vencimento baixo, o salário aí, sei lá, de R$800, aí você pega 10% disso, pô, continua sendo um salário baixo. 15% continua sendo um salário baixo. Dá para entender, né, o raciocínio? Uhum. Carreira por nível. Estatuto. Você já falou. Então, teve uma outra questão que é assim, quando eu penso a carreira, eu penso por cargo, eu penso o todo. Isso é muito da dinâmica que vocês já têm. Porque existem culturas, assim, na nossa atividade profissional, que é muito difícil de mudar, né? Então, por exemplo, um modelo é você, escutem até o final, né? Um modelo é a gente pensar nos níveis de formação e criar um cargo, por exemplo, um cargo para todas as secretarias que têm trabalhadores com ensino fundamental, com ensino médio, com curso superior, e cada plano desse ter a sua estrutura, né? Mas a experiência que a gente tem é que, assim, você tem algumas categorias que até pela própria dinâmica, como essa categoria é formada, pela escassez de profissional no mercado, é diferente fazer um concurso para médico e fazer um concurso para professor.
E o município precisa de médico e precisa de professor. Então, né, a gente tem, aí é uma outra dinâmica, é uma outra questão. Então, geralmente você vai ter vários outros planos específicos. Vai ter do magistério, vai ter da guarda municipal, vai ter, e lá em Curitiba não é diferente. A gente chega a ter um planão, que a gente até chama de planão, né? Assim, que envolve várias secretarias, várias carreiras, mas tem essas divisões. Então, tem que ser respeitado. Por que lembra a primeira questão que eu coloquei para vocês, né? De que é preciso construir coletivamente esse plano, justamente para atender às especificidades de vocês. Quando você compra um pacote fechado lá, né, de uma consultoria como aquela, que só muda o nome do município, você desconsidera toda a caminhada que aqueles trabalhadores já têm, todas as construções que aqueles trabalhadores já têm. Alguns são mais organizados do ponto de vista sindical, outros são menos, né? Então, isso tudo vai ter impacto, né? Então, esse é um modelo, assim, não tem um modelo fechado, né? Ainda, e isso é muito claro. Assim, não quero que vocês saiam daqui achando assim, não, essa vai ser. Não, não é. Vocês vão construir. Né? Eu só vim para poder mostrar algumas experiências boas, outras nem tanto, porque nos planos de carreira, tanto no estado do Paraná como no município de Curitiba, a gente tem muitos problemas também. Né? E teve uma pessoa que perguntou de se vai poder, se é professora substituta e vai poder fazer a mudança de nível. O que o advogado falou para mim é que vai poder, tanto até na proposta que tem do prefeito, né, Flávio, é isso, né, vai poder fazer. E